Vamos lá então na nossa jornada em Gênesis, hoje capítulo 10. Abre lá a sua Bíblia. Gênesis capítulo 10. E hoje nós vamos estudar um pouquinho esse evento tão conhecido, tão falado, a Torre de Babel. O tema, a Torre de Babel, o pesadelo de viver sem Deus. Gênesis capítulo 10 e capítulo 11. Nós vamos ler agora o capítulo 11, alguns versículos. Capítulo 11, então. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém, gente? Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la ao nosso coração. Para entendermos bem o capítulo 11, especialmente o verso de 1 a 9, que é o texto que acabamos de ler, que fala para nós de maneira descritiva sobre a tentativa dos homens de construírem uma torre, chamada Torre de Babel, que chegasse até os céus, e eles foram confundidos e não alcançaram o êxito. Esse texto, para ser melhor compreendido, nós precisamos dar uma olhada no contexto em que ele está, o que vem antes e o que vem depois. E eu fiz uma introdução rápida aí na nossa folha, resumindo, sobre o entendimento desse contexto. O capítulo 10 e 11 formam um bloco só. O que nós estamos querendo dizer? Na verdade, não deveria ter aí separação. Esse texto ele foi escrito dentro de uma visão, ou dentro de um raciocínio só. Capítulo 10 e capítulo 11. Normalmente nós separamos com os capítulos, mas a ideia original é que o capítulo 10 e o capítulo 11 tratam do mesmo assunto. O capítulo 10, os irmãos vão acompanhar aí, não é complicado, ver que há uma lista de nações e povos, com o objetivo de ligar a história de Noé e do dilúvio com a história de Abraão. A história de Abraão, ela vem de maneira resumida no capítulo 11, versículo 25 em diante, e depois, novamente, no capítulo 12. Então vamos aqui tentar entender melhor isso. Os irmãos me deem retorno aí, se ficou claro. Capítulo 10, uma lista
de famílias, uma lista aí de famílias que geraram povos. Uma lista aí, vem fulano, filho de fulano. Normalmente a gente não dá muita bola para essas listas de nomes, a gente passa por cima. Mas elas não estão aqui por acaso. O objetivo dessa lista de nomes é ligar Noé com Abraão. Então, de forma resumida, Moisés mostra como que desenvolveu-se a humanidade desde os dias pós-dilúvio até os dias de Abraão. Por que Abraão? Nós vamos ver depois. Abraão é uma referência para a nação de Israel e é uma referência para a história da salvação. Para conhecer o plano de Deus para a salvação de uma maneira completa, nós precisamos conhecer Abraão. Abraão é um personagem central. De Gênesis até o Apocalipse, Abraão é uma referência. Então, Moisés faz essa ligação. Noé é uma referência. Com Noé e seus filhos, Deus dá uma outra oportunidade ao homem. Como são os nomes dos filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé. Que nomes feios, né? Mas isso deveria ser bonito na época. Colocar o nome do filho de Cão. E a gente vai ver que a geração que veio depois dele era uma geração de cão mesmo. O povo ruim que veio depois desse cão aqui, a gente vai ver aqui, né? Fez jus ao nome. Mas na época não tinha o significado que tem hoje, é lógico, né? Falando isso de brincadeira. Então, agora, quando você vê essa lista de nomes que estão por aí, você vai ver aí uma interrupção. Duas interrupções, que a gente chama de parênteses. Então, é como se você estivesse contando uma história e, de repente, você fala assim, eu quero abrir um parênteses para falar disso. Aí você fala assim, não, fecha o parênteses, que agora eu vou voltar ao assunto que eu comecei. Então, existem dois parênteses aqui que merecem destaque. O primeiro está em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 12, que fala para nós da história de um homem. Vamos ler aí. Gênesis capítulo 10, 8 a 12. Dentro dessa lista de nomes, olha o que diz aí. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Essa é a primeira parêntese. Então, Moisés vem falando de uma lista de nomes. Fulano, filho de Ciclano, gerou Ciclano. Fulano, filho de Ciclano, gerou Ciclano. De repente ele para. E fala assim, agora Cush gerou Nimrod. Quem era esse cara? Quem era esse homem? E aí Moisés faz uma descrição sucinta, destacando esse homem de todos os outros. E a Bíblia não faz isso por acaso. Esse homem, ele mereceu destaque. Por quê? O texto diz aí que ele começou a ser poderoso na terra. De todos os homens que nasceram pós-dilúvio, da geração de Sem, Cão e Jafé, de todos os homens que nasceram, esse homem se destacou por ser um homem de muita autoridade, de muito poder, de muita influência. O nome dele é Nimrod. Nós temos aí uma explicação mais à frente do que significa esse homem. Mas, resumidamente, o texto diz aqui, nesse breve relato, que esse homem era um poderoso caçador diante do Senhor.
A palavra diante do Senhor não significa que ele servia ao Senhor. Significa que ele se opunha ao Senhor. Então ele era um homem poderoso que se levantou na terra se opondo a Deus e a tudo que era mandamento, tudo que era prescrição de Deus. A gente aqui faz um exercício de imaginação dentro, é lógico, de um certo cuidado, né? Será que tinha só esse homem que se opunha? Não. Mas por que o destaque? Porque ele era poderoso demais, ele se destacou dos outros, daqueles que não serviam a Deus. O princípio do reino desse homem, ele mostrou a sua força na construção de Babel. Então o texto liga esse homem diretamente a Babel, diz que ele foi o idealizador de Babel. Ele foi o construtor de Babel, o idealizador, o fomentador da ideia de construir uma torre para chegar aos céus. Os estudiosos, e existem muita coisa escrita sobre esse homem, porque inclusive você vai perceber aí no texto que a referência a esse homem tornou-se um provérbio naqueles dias. O provérbio era: Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, quando se falava no dia a dia lá da civilização, lá do dia a dia dos homens, das aldeias, no vai e vem, nos supermercados e tudo lá, alguém mencionava Nimrod e alguém falava assim: Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Então, a referência a esse homem isso tornou um dito proverbial, de tão famoso e que era esse homem, que ficou esse homem. E, por causa disso, se escreveu muita coisa sobre esse homem. Há muitos escritos sobre ele. E a gente faz aí, mais à frente, um resumo sobre a história desse homem. Por enquanto, a gente fica só nessa referência que faz direto a Babel. Babel nós vamos ver no capítulo 11. Mas aqui nós já encontramos o texto ligando Nimrod a Babel. Muito bem. O segundo parêntese é o texto que nós lemos. É a própria narrativa de Babel. Você percebe, então, aí que tem dois parênteses. A descrição sobre Nimrod e a história de Babel. Terminando esse parênteses, continua o quê? A lista de nomes. Entenderam aí? Se você olhar na sua Bíblia, vai ficar mais fácil. Lista de nomes até o capítulo 32. Aí interrompe a lista de nomes para falar de quem? Babel. Aí termina a referência a Babel e volta a lista de nomes. E essa lista de nomes termina em quem? Capítulo 11. Quem que termina? Falando de quem? Só se olhar na sua Bíblia aí, confere. De Abraão? De Abraão. O destaque aqui é Abraão. E o capítulo 2 continua falando de Abraão. Os irmãos entenderam essa história de parênteses? Eu compliquei, hein? Compliquei? Então vamos lá de novo. Eu quero descomplicar. Está falando então, vamos lá, presta atenção comigo. Está falando da lista de nomes. Fulano nasceu, gerou fulano, fulano é filho de fulano. Aí depois fala assim, Cush gerou Nimrod. E aí não continua a lista. Existe um período aí em que Moisés fala sobre Nimrod, coisa que ele não falou dos outros. Ele não falou de nenhum nome igual ele falou de Nimrod. E a referência a esse homem é uma referência muito forte, que diz que ele era o homem mais poderoso diante do Senhor, que se opunha ao Senhor. Depois fecha o parênteses, para de falar de Nimrod e continua falando da lista. Entendeu? Por isso a gente fala que abriu um parênteses no meio da história. Aí vem um outro parêntese na frente, que é a história de Babel. Conta a história de Babel, fecha parênteses e continua falando da lista de nome. Então, na verdade, o que Moisés está querendo? Ele está falando da lista de nomes, é das gerações. Mas ele coloca dois eventos que são fundamentais no meio dessa história. Agora, pastor, por que é mais importante para Moisés falar dessa geração de nomes? Porque o objetivo de Moisés era mostrar a geração de Noé até Abraão.
E quando a gente conhece a história de Abraão, aí a gente vai entender por que Moisés faz esse destaque a Abraão. Daí para frente, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar. Pode falar a verdade, ficou mais claro um pouco? Se não ficou, repito de novo. Ficou? A história do parênteses é interessante. Quando a gente estuda a Bíblia profundamente, a gente consegue perceber essas coisas. Agora, quando a gente faz aquela leitura de avião a jato, né? Às vezes a gente não percebe. Mas aí você lê o texto uma vez, duas vezes, você vai percebendo essa forma de se escrever a Bíblia. Sim. Como é que é? Pelo poder e pelo que ele fez. Veio as famílias de novo. E aí, quando fala de Nimrod de novo? Em Babel. Entendeu? Diz que ele começou o reinado dele aonde? Em Babel, lá, o capítulo... Viu aí? Versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel. Então aí fez um resumão da vida desse camarada. E aí, de novo, lá na frente, volta a te falar de Babel. E aí você liga uma coisa com a outra. Sim. E o capítulo 11 diz o quê? Não. Capítulo 11, 1. E uma só maneira de falar. Os estudiosos acham aqui, eu não sei se é essa a sua dúvida, que tinha muitas aqui, fala que tinha uma só. Porque os estudiosos acreditam o seguinte, quando fala que tinha muitas línguas lá, se referia a uma língua só, mas com muitos dialetos. Todos eles ramos dialetos do hebraico. Porque a maioria dos estudiosos acredita que a língua aqui era o hebraico. E aí, meu amigo, é estudo e ciência em cima disso. Né? Existe uma ciência só para descobrir essa questão da língua. Então, todos falavam a mesma língua hebraica, com algumas diferenciações, cada um ia para o seu lugar, e ali ele desenvolvia uma espécie de dialeto. Mas eles todos, de certa forma, se entendiam por causa disso, por causa de uma língua só original. Quando vem no 11 de novo, diz assim, não, aí Deus confundiu para valer. Aí ele mexeu na essência da língua. Certo? Ele mexeu na essência da língua. É tipo assim, você estuda o latim, quando você estuda o latim, você vê que tem muita coisa do português no latim. Né? Tem muita coisa do grego no latim. O latim originou, de certa forma, essas línguas, influenciou muito, originou essas línguas. Tem palavras que a gente pega direto do latim e do grego para o português. Então, tem semelhanças, mas tem língua que não tem semelhança nenhuma. Né? Então, o que a gente crê aqui é que Deus mexeu no tronco da língua mesmo. Não adianta, ninguém se entendia mesmo. Wesley, respondi a pergunta. O que é importante você perceber aqui é que Moisés mencionou Nimrod, destacou, e depois lá na frente ele liga ele a Babel. E aí o nosso texto, a nossa mensagem de hoje, nós focaliza Babel, por quê? O que Babel nos ensina? Pois não, Cássio? Não, foi algo sobrenatural na hora. Tanto que a construção parou. Eles não conseguiram realizar o intento. Foi na hora. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente. No ponto 1 do nosso estudo, tem aí a referência aos 3 filhos de Noé que geraram as nações. Esse capítulo aí, gente, é um dos capítulos mais importantes
principalmente para os cientistas. Por quê? Todas as nações que surgiram depois do dilúvio têm a sua origem aqui. E os estudiosos, os cientistas, chamam esse versículo aqui, esse trecho, de tabela das nações. Porque daqui foram surgindo todas as nações. A origem de muitas nações está aqui, Sem, Cão e Jafé. Agora, lembre-se de uma coisa, a Bíblia não tem objetivo, não foi escrita para responder as nossas perguntas. Mesmo que se tome por referência isso aqui, para você entender a origem de todas as nações, tem resposta que nós não temos. É um texto muito curto para responder todas as nossas perguntas. Mas já é alguma coisa. É um texto importante para a gente saber como que tudo começou. As nações, as diversas nações espalhadas pelo mundo, de alguma forma ou outra, começaram aqui. Tá bom, gente? O que eu queria destacar aqui? Jafé, a Bíblia não coloca muita ênfase em Jafé. E acredita-se que ele foi o ancestral dos gregos e de muitas nações europeias. Ele era o mais velho e o de menor importância no relato bíblico. Certo? Cão. Note, há várias referências bíblicas que os filhos de Cão foram os primeiros a construir as grandes cidades e impérios. No versículo 8 e 9, nós temos um breve relato de um homem que talvez tenha sido um dos mais influentes mortais que já viveram sobre a terra. Olha o Nimrod aí de novo. Ele foi o pai da globalização política e o fundador da falsa religião. Por que ele foi o fundador da globalização? Aí você vai ver no capítulo 11 de Babel. O que ele tentou fazer com Babel? Foi isso mesmo. A tentativa dele era unir todo mundo. Certo? E unir todo mundo debaixo do domínio de quem? Dele. Por que falsa religião? Eu vou explicar isso mais na frente. Por enquanto, vocês seguram isso aí. Seu pai parece ter sido um homem que odiava a Deus. Talvez ele tenha ficado ressentido com a repreensão feita ao pecado de seu pai e a maldição imposta sobre Canaã. A narrativa bíblica sobre a história de Noé termina quando Noé se embebeda e fica nu diante dos seus filhos. E Noé, então, por causa disso, amaldiçoa um dos seus filhos que viu Noé nu. E alguns acham que Cuxi veio dessa geração amaldiçoada. E ele, então, criou seu filho com esse ressentimento no coração. O vovô amaldiçoou a gente. E que Deus é esse que amaldiçoou a gente? Então, Nimrod foi um cara que cresceu odiando a Deus e odiando a vida. Maldoso. Pois não, Daniel? Sim. O Diácono Agostinho fez essa pergunta na quarta-feira. Fez, defendendo a raça negra. Você é o segundo. É brincadeira. Eu não tenho base bíblica, nem científica, nem nada para dizer isso. E, inclusive, na entrada do culto aqui, eu mais o Agostinho estavam conversando sobre isso. Eu não vejo, biblicamente, base nenhuma. Biblicamente, eu te afirmo que não tem base nenhuma. Agora, cientificamente, eu não posso te dizer.
Sim. Tá. Essa teoria sua aí, essa que você expôs, essa teoria que você expôs aí, ela foi defendida ardorosamente pelo catolicismo, para justificar a escravidão dos negros. Quando eles se alinhavam aos senhores brancos e dominadores, eles usavam essa interpretação para justificar a escravidão negra. O Agostinho me falou no começo do culto até de um filme que foi feito aí sobre a escravidão, que mostra um pouco disso aí. Eu fui embora quarta-feira discutindo com a minha esposa, porque a pergunta que o diácono Agostinho me fez na quarta-feira foi sobre se existe base bíblica, se existe uma linha protestante, não é, Agostinho? Foi que você existe uma linha protestante que defende esse tipo de coisa. Aí eu respondi aqui na quarta-feira que há uma linha de protestantismo nos Estados Unidos que a gente chama de fundamentalismo. Existe no Brasil também. É uma linha radical em alguns aspectos. E eu disse aqui que pode ser, eu já ouvi comentários, eu não tenho muita base para dizer isso, né, então eu estou fazendo essas ressalvas, pode ser que uma linha protestante nos Estados Unidos também adotou essa linha de interpretação para justificar a escravidão, para justificar como chama? Discriminação, não, chama outra coisa. Segregação. Eu não tenho muita segurança, eu acho, eu preciso estudar melhor isso. Mas, aí minha esposa me falou, você falou errado na quarta-feira, que isso não é coisa dos protestantes, isso é coisa dos católicos, eu estudei isso na faculdade. Eu falei, não, eu sei que é dos católicos. Só que, num determinado tempo, uma linha protestante entrou nessa linha também americana. Agora, a base disso é do catolicismo. Tá? A base dessa explicação é do catolicismo para justificar a escravidão. Não tem base teológica nenhuma, Daniel. Teologia eu posso te afirmar. Agora, cientificamente, essa mudança de região, essas coisas aí, eu não sei, mas biblicamente, nada. Eles falam que o sinal que ficou sobre Caim foi a raça negra. Eu acho isso um exagero. A Bíblia não fala nada disso. Deus colocou um sinal em Caim e que a geração dele seria uma geração errante sobre a terra, que esse sinal era a pele escura. Eu acho isso absurdo, não vejo base nenhuma para isso. Né? Então, Daniel, respondendo e ao mesmo tempo não respondendo a sua pergunta. Biblicamente, eu não vejo base nenhuma. Agora, que isso foi defendido ardorosamente, primeiro pela Igreja Católica, foi talvez por alguns ramos radicais protestantes nos Estados Unidos durante uma época. Hoje, eu acredito que isso nem é defendido mais. Também, né? Também. Mas a predominância... também tem esse argumento, né? Também tem esse argumento. Mas a predominância sempre foi a raça negra, né? Então, nós estávamos falando aí da descendência de Jafé, descendência de Cão, e o destaque para esse homem aí chamado Nimrod, e a terceira são os descendentes de Sem. E é da descendência de Sem que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus. Certo? Ele da descendência dele veio Eber, que é o pai da nação hebraica, e também veio o nosso Senhor Jesus. Aí entramos no capítulo 11, que é a Torre de Babel. Aí uma visão geral dessa lista de nomes aí, do capítulo 10, essa lista de nomes que você tem aí, você divide ela em 3. Uns vieram de Jafé, outros de Cão e outros de Sem. Muito bem. Como eu já disse para vocês, para entender o capítulo 11, versículo 1 a 9, que fala sobre a Torre de Babel, nós voltamos lá
no capítulo 10, 8 e 10, que fala sobre Nimrod. Então vamos ver um pouquinho mais sobre Nimrod. O nome Nimrod significa rebelde. Foi o primeiro homem que realmente organizou uma rebelião contra Deus. Isso pós-dilúvio. Ele aparentemente foi influenciado pelo seu pai, que lhe deu esse nome. É difícil você imaginar isso, né? Um pai dar esse nome para o filho, né? Então tem muito sentido isso, né? Quer dizer, o pai está com o coração cheio de amargura contra Deus e fala assim: você, meu filho, vai ser a encarnação dessa ira minha contra Deus, né? E vira uma coisa assim. Pois não, Daniel? Cuxita? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você está preocupado com esse negócio, né? Tá, não sei não. Não sei. Não sei, eu espero que não seja. Vocês já pensaram, gente, com tanta discriminação, ainda admitir que os negros vieram de cão? Aí vocês estão roubados mesmo. Nós, né? Que eu também já passei do ponto. Sou negro. Nimrod foi um homem poderoso ou líder na terra. Algumas referências sobre Nimrod. Ele parece ter lutado para dominar, organizando a exterminação dos animais perigosos. Os animais se reproduzem mais rápido do que o homem e devem ter sido realmente um problema após o dilúvio. Nimrod se tornou uma lenda e um provérbio em seus dias. Nimrod organizou uma rebelião política contra Deus. Foi ordenado ao homem, conforme Gênesis 9:1, que repovoasse a terra. A primeira ordem de Deus para Noé foi isso, que ele repovoasse a terra. Então, os descendentes de Noé deveriam se espalhar e povoar a terra. E o que Nimrod fez? Ele quis manter todos juntos, contrariando a ordem bíblica. Ele queria construir um governo centralizado e mundial para consolidar, assim, os esforços dos homens. A divisão de governos e de línguas impede os propósitos malignos dos homens. Eu, sinceramente, não tinha pensado nisso. Não sei se você já tinha pensado, que a gente pergunta, por que tem tantas línguas e tantos povos? Porque dificulta a formação de um governo centralizado e a execução de intentos malignos. É assim, vamos falar grosso modo, muita gente ruim reunido vai dar o que não presta, né? Então Deus falou assim, então eu vou colocar um jeito de esparramar esse povo, porque senão eu vou ter que acabar com a humanidade em pouquíssimo tempo. Certo, Daniel? Hã? Os mais fortes em maldade assumiram a liderança, igual o Nimrod aqui. Deus fez o que achou que seria melhor. E hoje a gente entende que foi sábio, né? Eles deveriam se espalhar e povoar. Bom, já li. Ele queria construir um governo centralizado mundial para consolidar. Note que tem sido sempre os homens maus que promovem um sistema de governo mundial e centralizado. Nisto vimos em Nimrod um tipo de anticristo. Bom, essa afirmação que eu estou fazendo aqui é poderosa. Hein? Alguns comentaristas vão direto nessa interpretação aqui, associam diretamente aos Estados Unidos. Eu não chego a tanto, não. Eu não chego a tanto, porque, para mim, é o seguinte, os Estados Unidos é a nação mais poderosa? Sim. Se fosse outra,
também estaria fazendo a mesma coisa. Como foi com Hitler. Então, quem é mais forte tenta reunir, colocar todo mundo debaixo do seu poder. Então, quando fala assim que os Estados Unidos é um tipo de anticristo, toda pessoa que faz alguma coisa com esse intento aqui, é uma espécie de anticristo. Eu fiz um trabalho quando eu formei em ciência da religião, fiz um trabalho sobre globalização, estudei bastante isso. E não tem como você não perceber os efeitos maléficos da globalização, mas também não tem como você negar os efeitos benéficos. Eu acho que, irmãos, eu acho que o radicalismo, na maioria das vezes, não é o caminho. Quando você fala assim, a internet é do diabo. Tem muita gente que faz esse negócio de internet do diabo. Então, tem um lado mau e tem um lado bom. Depende de quem usa. É igual o tal do Facebook aí, né? Eu detestava esse negócio. Aí depois eu fui me convencendo aos poucos, mas eu ainda penso assim, é uma ferramenta, é neutro, depende de quem usa. Se você quiser usar para o mal, você faz um estrago. Se você quiser usar bem, essa semana eu liguei para uma família de amigos em São Paulo e eles estavam me contando o estrago que o Facebook fez numa igreja e numa família. Aí a gente fala, o Facebook, não foi o Facebook, foram as pessoas que usaram. Ele foi um instrumento errado. Né? Então, a gente ficar demonizando as coisas é muito fácil. Na verdade, o demônio está nas pessoas e não nas coisas. Não é? Pensa nisso que eu estou falando para vocês. Como hoje em dia nós demonizamos as coisas. Com isso nós nos isentamos, né? O demônio está lá na internet. Aí o cara pega um pedaço de pau, um taco de beisebol, como eu já vi em filme, e arrebenta o computador. Né? E aí, o que adiantou? O mal que está no coração dele continua a mesma coisa. Só gastou dinheiro à toa. Então, a gente tem que pensar nessas coisas aí. Nimrod organizou uma rebelião religiosa contra o Senhor. Por que essa rebelião foi religiosa? Não foi só política. A Torre de Babel se tornaria depois um templo religioso. Essa religião permeou o mundo antigo e ainda permanece bem vivo hoje. Quando nós estudamos as religiões pagãs, nós ficamos impressionados com várias características comuns entre elas. Quando você lê o texto aqui da Torre de Babel, qual que era o objetivo deles? Nós vamos edificar, capítulo 11, versículo 4, para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até onde? Aos céus. Então, o objetivo dele era levar o homem aonde? Ao céu. Só que de que maneira? Com o seu esforço próprio. Toda religião fora da palavra de Deus, que não aceita a salvação por meio de Jesus e pela graça, é Babel. O que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem para que ninguém, mas vem. Olha Babel aqui. Isso não vem de vós, ou seja, não são vocês que vão conseguir chegar ou levar o homem ao céu. Entenderam onde a gente vê Babel hoje? Todo o esforço do homem de chegar ao céu ou de chegar a Deus sem Jesus é Babel. Nimrod, de certa forma, representa esse homem. Agora, gente, eu fico impressionado, é como que há
tanto tempo atrás, tinha gente assim, ao mesmo tempo tão inteligente, tão capaz e tão maligna. Nós estamos falando de um cara, gente, que está pensando aqui em globalização. Nós estamos falando de um cara aqui que está pensando em globalização. Olha. Então a gente fala assim, a globalização é uma ideia moderna. Moderna nada. Nimrod já pensava na globalização como estratégia de domínio sobre os povos. Ele falou, vou colocar todo mundo junto, vai ter um governo só, eu vou dar muitos benefícios a eles, em troca disso eles vão também estar debaixo do meu poder, e o meu argumento é religioso. Se vocês se unirem a mim, vocês vão chegar aonde? Ao céu. Então ele tinha uma razão religiosa, que é o que move o ser humano, uma razão religiosa, através da qual ele exercia o domínio político. Tranquilo aí? Vira o tal do Nimrod aí, era um homem violento. Hein? Vamos ver um pouquinho aí do texto. A letra B, Torre de Babel. A influência, versículo 1 e 2 do capítulo 11 agora. A influência de Nimrod uniu o povo e o preservou de ser espalhado pela terra. Nessa época, Sem ainda estava vivo e deve ter ficado espantado com essa rebelião e por ela ter ocorrido logo após o dilúvio. Não há dúvidas de que ele se recusou em tomar parte desse movimento. Versículo 3 e 4. Sem, que significa nome, era para glorificar o nome de Deus, trazendo através dos seus descendentes o Messias ao mundo. Esses povos, no entanto, se rebelaram contra Deus quando desejaram fazer um nome para eles mesmos. Vindo à planície de Sinar, eles então construíram uma grande e bonita cidade. Esta cidade foi conhecida mais tarde como Babilônia. Babel, então, deu origem à Grande Babilônia. Nesta cidade, eles começaram a construir uma grande torre, que seria um templo religioso e um lugar de adoração. A intenção era que fosse o centro da política e da união religiosa. Naqueles dias, esses templos, torres, eram chamados de zigurates e foram frequentemente construídos nas épocas antigas. Ou seja, depois de Nimrod, outros também tentaram fazer a mesma coisa. Ao redor da Babilônia existem vários desses templos, torres, sendo que 2 deles são tão antigos que os homens têm especulado que se um deles não poderia ser a torre original. É lógico que isso aí nós estamos falando da arqueologia, que vai estudando e escavando a terra e descobriu esses zigurates aí, e eles pensam que um deles pode ser a Torre de Babel. Versículo 5 e 6, foi o texto que nós lemos aqui. Vamos ler. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então Deus notou o progresso e a intenção desses homens maus. O pronome está no plural, desçamos, referindo-se à natureza trinitária de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Com quem que Deus falou? Desçamos, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando que você encontra em Gênesis outra referência à ação da Trindade? Vamos ver como é que vocês estão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui de novo, desçamos e confundamos. Versos 7 e 9. Pela sua misericórdia, Deus se recusou a permitir que esse esquema maligno tivesse êxito. Quantas vezes na história Deus interceptou os homens que queriam organizar o mundo através de um governo central? Napoleão e Hitler são exemplos disso. Isso foi realizado com eficácia, fazendo com que diferentes famílias falassem diferentes idiomas e dessa forma se espalhassem pela terra. Então, o plano original de Deus de repovoar a terra foi realizado. Mesmo hoje, a variedade de idiomas impede os ditadores de
alcançarem o controle do mundo. O povo queria ter um grande nome. No julgamento de Deus, a cidade foi chamada de Babel, que significa confusão. Lamentavelmente, o espírito dessas pessoas permanece ainda conosco. Ou seja, o mesmo espírito que moveu Nimrod ainda permanece nos dias atuais. Como nós podemos aplicar isso, essas informações todas aqui, à nossa vida, ao nosso dia a dia? O que serve essa história de Babel para nós hoje? Se todos viemos do mesmo tronco, e portanto somos irmãos, por que vivemos tão separados? Países e fronteiras, e em tão grande animosidade. Guerras. As histórias de Nimrod e da Torre de Babel nos explicam isso. Nimrod tipifica aqueles que fazem as suas histórias de 3 maneiras: rebelando-se contra Deus, subjugando o próximo e alimentando o ego. Essas 3 coisas estão presentes naquelas pessoas que muitas vezes marcam a história, mas que vivem de forma rebelde contra Deus. A Torre de Babel, por sua vez, nos mostra como é viver em comunhão com aqueles que têm o mesmo projeto de vida de Nimrod, de certa forma os nossos. Então, é aquilo que nós já falamos, as pessoas, quando junta muita gente ruim, né, pode haver acordo na maldade, mas os objetivos são sempre os mesmos de Nimrod. É verdade. A Torre de Babel explica o que há de errado com as nossas relações interpessoais, familiares, sociais, diplomáticas. Portanto, o que há de errado conosco e também nos ensina como resolver. O projeto de vida que Nimrod propôs para aqueles homens estava baseado em 3 convites. Primeiro, fuga da presença de Deus. Eles deveriam sair de onde estavam, do Oriente, para ir para outra banda, para o leste. Oriente significava a presença de Deus. Então, Nimrod está levando esses homens para fugirem da presença de Deus. Desobediência à palavra. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície de Sinar e ali se fixaram. E Deus havia dito exatamente que não era para fazer isso. Deus disse que era para o povo espalhar pela terra. E Nimrod falou, não, vamos para lá e vamos ficar lá. Vamos juntar todo mundo e ficar lá. Ponto 3. Oposição aos planos de Deus. 3 foram os convites, então, que fizeram, irmãos, que Nimrod fez. Fugir da presença de Deus, desobedecer a palavra e, finalmente, construir uma cidade e tornar o nome famoso pela face da terra. Esses não eram os planos de Deus. E, em 4º lugar, Nimrod também propõe a eles criar um novo Deus. A torre seria esse Deus, seria essa religião. Mas como não se vive sem Deus, os homens de Babel fazem para si um novo Deus e elaboram uma nova religião. Quando eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Na tentativa de construir um império, Nimrod se convenceu de que o povo precisava de uma motivação religiosa forte o suficiente para calar a sua consciência ciente da existência de Deus e de seu mandamento de espalhar e povoar a terra. Acerca desse intento de Nimrod, que é um intento
que se pode observar até hoje no coração dos homens, Calvino, o teólogo Calvino diz: no coração do homem jaz gravado o senso de divindade. A própria idolatria é a ampla evidência dessa noção, pois, de outra forma, o que levaria o homem a viver na idolatria, ou no caso do ateísmo, lutando para se convencer de que não há Deus? Quando o paradoxo aqui, que nós podemos observar, é que Nimrod incentivou as pessoas a fugirem de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele propôs um caminho para Deus. E aqui você fica, mas por quê? Porque todo homem traz em si a necessidade de um Deus. Nimrod sabia disso. Só que ele queria chegar a esse Deus segundo a sua própria maneira ou o seu jeito de ser. Então, quando um idólatra, por exemplo, ou alguém que não conhece a palavra de Deus, faz uma imagem à semelhança de Deus, o que é que ele está mostrando? Ele está mostrando que ele tem a necessidade de Deus. Porque ele quer Deus, de qualquer forma. Mas onde está o erro e o pecado? Ele quer Deus do seu jeito. Então ele faz um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Uma imagem feita por um homem, ela tem a imagem que o homem quer que ela tenha de Deus. Esse é o Deus que eu quero. Então ele faz aquela imagem. E a Bíblia Sagrada nos mostra Deus, o caráter de Deus, mas ela nos ensina que esse Deus é sempre adorado pela fé. Pela fé no que a palavra de Deus diz a respeito dele. Amém? Vamos concluir? Podemos concluir que a Torre de Babel foi um projeto de autonomia em relação a Deus. Afirmação da identidade autossuficiente do ser humano. O resultado é catastrófico. Deus não se deixa desafiar nem enquadrar. As pessoas são confundidas e dispersas. Somos sempre exortados na palavra de Deus a termos um coração quebrantado. Deus já ensinava através dos profetas que Deus não se agradava de sacrifícios, mas de um coração quebrantado. Isso é demonstrado claramente no Salmo 51, versículo 16 e 17. A religiosidade mecânica em torno de ritos não é o que Deus deseja do seu povo, e sim um coração sensível. O caminho passa pela rendição. Enquanto Babel exalta a soberba, o Evangelho nos ensina que o caminho para Deus é a rendição, é o quebrantamento, é a dependência. Em Babel, os homens queriam tornar-se independentes, enquanto Jesus diz que o caminho é a dependência, é o quebrantamento. Em Babel, os homens queriam tornar o seu nome célebre, eles queriam ter direitos e poder, enquanto Jesus disse que o Evangelho é transferir nossos direitos, é destronar o nosso ego. Jesus foi enfático ao afirmar: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. O modelo de Jesus é a sua entrega a nosso favor. Olhando para Jesus, vemos a sua humildade, sua dependência do Pai e o seu desejo de servir. Tudo isso é oposto a Babel. Amém?